Olá pessoal, essa é uma série de vídeos que eu desenvolvi para que a gente possa otimizar o nosso tempo e já nos adiantar, né, para a nossa disciplina, para o andamento da nossa disciplina. São 3 vídeos onde nós estamos apresentando as primeiras noções do Scilab, que é a ferramenta computacional utilizada na disciplina de modelagem e simulação de processos químicos. Então, essa série de 3 vídeos são 3 vídeos curtos que apresentam as noções mais básicas sobre o Scilab, uma visão geral e exemplos bem aplicados ao que nós necessitaremos para a disciplina de modelagem e simulação de processos químicos. Então, a primeira coisa quando a gente fala sobre Scilab, e aí eu ressalto que o Scilab não é um software exclusivo para a engenharia química. O Scilab é um software matemático. Um software matemático que tem equivalentes, né, pagos, com até mais funcionalidades, mas que hoje o Scilab é a nossa melhor alternativa dos softwares disponíveis para fazer as simulações que nós necessitamos dos modelos compostos por EDOs e EDPs. Então, hoje o Scilab, quando avaliado isso, né, a disponibilidade, a gratuidade, a capacidade de processamento dos computadores que a gente tem, o Scilab é o que melhor se adaptou aos objetivos da nossa disciplina. É uma ferramenta matemática, então ela não se resume única e exclusivamente a processos químicos, mas que ela pode ser muito bem aplicada aos nossos exemplos usuais da disciplina de modelagem. A primeira coisa quando a gente fala sobre o Scilab que a gente precisa ressaltar é o conceito de software livre. O que é um software livre? Né? Quando a gente fala de software livre, a gente está sempre associando isso à gratuidade, mas a nomenclatura software livre ela não está relacionada com gratuidade, ela está relacionada com liberdade. O software livre, ele coloca o usuário em primeiro lugar, então ele lhe concede acesso, ele lhe concede a liberdade de controlar a execução e a adaptação daquele software. O que é isso? Você tem acesso ao código-fonte desse software. Então, os usuários eles podem executar, eles podem copiar, distribuir, podem melhorar o software. Inclusive, essas melhorias elas vão sendo incorporadas em cada versão nova do Scilab. Então, existem diversos softwares livres. Um software livre não necessariamente ele é gratuito, tá? E nem o contrário. E hoje o Scilab ele une essas duas características. Ele é um software livre, gratuito e que tem uma capacidade de processamento para os nossos objetivos bastante adequada, tá? Então, nós vamos utilizar ele por isso, tá? A questão da gratuidade, ela não é obrigatória no software livre, você pode sim ter que pagar por uma taxa, tá? Mas o que a gente precisa ressaltar aqui é que software livre é uma questão de liberdade e não de preço, tá certo? Os softwares livres, de uma maneira geral, eles não podem ser associados a processos que geram lucro, tá? Eu não posso trabalhar com isso, por exemplo, em uma empresa, porém, utilizar softwares livres hoje, eles estão cada vez mais adaptados ao layout, às funcionalidades dos softwares pagos que em geral são utilizados por empresas. Então, a gente tem essa vantagem de que aprendendo um software livre, você provavelmente vai ter muito mais facilidade se você precisar escolher qualquer outra ferramenta paga quando você for para o mercado de trabalho, tá certo? O software livre ele pode ser usado irrestritamente por vocês, não tem uma limitação. Em geral, o software ele está todo aberto a modificações, mas essas modificações elas só são incorporadas em uma nova versão depois de passar por avaliações e verificações, tá certo? A primeira coisa que a gente tem que entender em questão do software livre são as vantagens. A qualidade e a eficiência, isso é uma coisa que tem sido muito debatida, porque o software livre ele precisa estar apto a
concorrer com o software pago. Obviamente o software pago ele tem muito mais vantagens, porque senão não haveria um público para esse tipo de software. Em geral, ele se sobressai um software pago na velocidade que as mudanças elas são feitas, tá? É um software, no caso do Scilab, é um software open source gratuito e que independe da plataforma que você quer utilizar. Então ele está apto a ser instalado no Windows ou no Linux e outras plataformas. Os comandos são muito fáceis e muito intuitivos, então quem já usa outro tipo de software que tem esse tipo de característica já consegue ter uma facilidade maior em trabalhar com ele. Ele é bem estável, tá? Então eu tenho inclusive a vantagem de conseguir utilizar ele mesmo em um computador que não tem uma capacidade de processamento muito grande, tá? Pode interagir com outras linguagens. Hoje, de uma maneira geral, a programação do Scilab ela é feita em C++. A estrutura de dados ela é sofisticada. Eu posso entrar com dados tanto com listas, polinômios, trabalhar com sistemas lineares, sistemas não lineares, funções racionais. Então, isso faz com que ele seja bastante útil na nossa disciplina, que trabalha com diversos tipos de equações aí. Ele tem um interpretador de linguagem de programação, que foi uma das últimas inovações que o software colocou, que é um tradutor de um código que foi feito em um outro software concorrente pago para um código com a linguagem que o Scilab utiliza. Então isso tem gerado muita vantagem para você migrar de um software para o outro. Um vasto conjunto de ferramentas, e aí a gente vai verificar inclusive como se instala essas ferramentas, que são os toolboxes. Também uma vantagem muito grande do Scilab para manter justamente essa capacidade de eficiência que ele tem, é você instalar os toolboxes de maneira separada, tá? Quando eu instalo o Scilab, ele vem uma versão básica, mas eu tenho alguns toolboxes que são específicos de determinados campos, né, que tem ferramentas para determinados campos. Então ele coloca isso à parte. Você pode instalar ou não esse tipo de ferramenta, tá? Além disso, um suporte qualificado de comunidade open source, que talvez seja uma das vantagens mais relevantes dessas que foram enumeradas, porque eu tenho, de uma maneira geral, um suporte muito grande na internet em relação a isso, tá? Primeiramente, eu vou apresentar uma visão geral sobre o Scilab, onde vocês podem fazer o download, como é que a interface do software, alguns aplicativos que o Scilab tem, e posteriormente nós vamos entrar em alguns comandos básicos, onde nós vamos fazer entrada e saída de dados no Scilab, verificar como é que isso é feito, manipulação de matrizes, de vetores e outros exemplos práticos para a disciplina. Então, o Scilab, o download pode ser feito no site original, o www.scilab.org.br, que tem esse visual, tá? Logo aqui no início eu já consigo fazer o download da versão mais atual do Scilab, e essa versão a 6.1.0, que é a versão recente, ela está disponível para Windows, Linux e para o Mac. Ao instalar o Scilab, eu tenho o que a gente chama de prompt ou console do Scilab, que é a tela inicial, é o ambiente de cálculo ou calculadora do Scilab. Nós podemos fazer cálculos também neste ambiente, tá? Este ambiente ele pode ser utilizado como realmente uma calculadora, porém, nós vamos utilizar um segundo ambiente, um segundo aplicativo, que é o SciNotes, porque nós vamos fazer códigos para serem executados no Scilab. O console do Scilab, ele tem o modo original dele, isso é adaptável, né? Você pode manter ou não assim. Eu tenho aqui o navegador de arquivos, o navegador de variáveis, isso é muito funcional, porque eu consigo verificar
se eu já atribuí algum valor a um determinado tipo de variável ou não, um histórico de comandos que foi realizado. Além disso, eu tenho aqui notícias sobre o Scilab, né? Muitas vezes aparecem notícias em tempo real aí do desenvolvimento do Scilab para o usuário. Eu tenho, então, o nosso ambiente de compilação, que é o SciNotes, que é onde eu vou digitar o meu código, inserir o código, a sequência lógica que eu quero que seja executada, tá? Nós vamos aprender um pouco mais pra frente sobre o SciNotes, como é que ele funciona, como é que eu salvo esses tipos de arquivo, mas uma coisa importante nesse momento é a extensão dos arquivos após inserção no SciNotes que você vai salvar. Nós temos dois tipos de arquivos, dois tipos de extensão que eu posso salvar após fazer um código no SciNotes. Um .sci, que é um inicializável, ou um .sce, que é um executável, tá? Nós utilizamos o .sce, que são arquivos executáveis, onde nós vamos compilar o nosso código e ele vai executar uma ação e gerar resultados. Os arquivos inicializáveis, eles são utilizados muito por funções internas, e a gente, na disciplina, não vai trabalhar com funções internas ou funções para o próprio Scilab, tá? Nós vamos trabalhar principalmente com arquivos executáveis. Nós temos ainda, talvez, o aplicativo mais importante que eu tenho no Scilab hoje e que, de uma maneira geral, para software, eles são subutilizados, que é a ajuda. O navegador de ajuda do Scilab, como vocês podem ver, eu tenho aqui os tópicos, né, sobre o que eu quero, álgebra linear, interpolação, sistemas de controle, e aí dentro desses tópicos eu tenho os comandos. Eu posso ainda trabalhar no próprio console digitando help e o nome do comando que eu quero ajuda para aquele comando especificamente, mas eu tenho o comando, né, o aplicativo de ajuda todo separado por tópicos também, onde você pode procurar isso por assuntos, tá? Eu bato na tecla que ele é muito subutilizado porque, de uma maneira geral, os usuários, eles não exploram tanto o navegador de ajuda quanto deveriam, tá? Para o Scilab, nós temos uma função muito importante para o navegador de ajuda e para qualquer software matemático. Vocês verificarão que a ordem dos comandos ela é muito importante. Então, eu preciso manter uma ordem lógica, uma ordem pré-definida. Os argumentos que devem ser passados para aquela função precisam ter uma ordem que já é pré-estabelecida e ela precisa ser obedecida. Muitas vezes a gente faz isso de uma maneira muito habitual e tranquila e natural, porém, a ajuda ela consegue te auxiliar nessa questão. Qual é a ordem que foi pré-estabelecida para esse programa? Quem já utiliza outros programas, né, outros softwares matemáticos, pode ocasionalmente confundir, né, os diferentes programas eles têm esse problema, vamos dizer assim. Muitas vezes eles invertem a ordem, né, dos argumentos, ou uma letrinha diferente, uma maneira de passar diferente. Então, utilizem o máximo possível a ajuda dos programas que vocês forem trabalhar. De uma maneira geral, independente de ser ou não o Scilab, essa é uma dica para qualquer pessoa que esteja disposta a aprender um software. A ajuda, ela realmente é o ambiente em que você pode ter a maior fonte de informações sobre aquele software tão disponível, tão à mão assim. Então, explorem mais a ajuda dos softwares de vocês. E aqui a gente tem, então, na página inicial da minha ajuda, ele já me informa o que são as novas características quando eu comparo com as versões anteriores, tá? Que é a versão 6.0.2 e quando eu comparo com essa versão nova, que é a 6.1.0. Além disso, eu tenho aqui links, onde eu consigo também chegar na ajuda online, tá? Na homepage do Scilab, além de outras listas de discussões, a parte do Atoms e por aí vai, outras informações que vocês podem explorar posteriormente.
Falando sobre o Atoms é um aplicativo à parte do Scilab, onde eu consigo instalar aqueles aplicativos, aquelas funções que elas não são tão usuais, dependendo da área que você trabalha, mas que elas podem vir a ser úteis. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma otimização não linear, com ou sem restrições, muitas vezes eu preciso de códigos diferentes, comandos diferentes que não são tão usuais. Não é qualquer pessoa que vai trabalhar com isso, são coisas muito específicas. O Scilab, diferente dos softwares pagos, por exemplo, que em geral a gente compra esses pacotes, o Scilab te permite instalar esses pacotes à parte. Eu preciso do pacote para trabalhar com otimização não linear, então ele permite que você instale um pacote exclusivamente para isso. Então, eu tenho algumas funções que dependem de outras, mas a documentação ela está toda disponível. E hoje é uma maneira que o Scilab viu, né, o desenvolvimento do Scilab viu que o usuário ele não precisa necessariamente de todos esses pacotes. Então, para evitar que sobrecarregue, né, a máquina, que sobrecarregue o seu computador, hoje a gente instala essa versão básica. E a partir do Atoms, que está disponível lá no console do meu Scilab, em aplicativos, eu tenho o acesso ao Atoms. Eu consigo instalar outros tipos de função que são muito específicas para determinada área, determinado tipo de trabalho. A produção de um código no Scilab, ela requer alguns conhecimentos e aqui serão apresentados alguns comandos básicos que são importantes para confecção desses códigos. Esses comandos eles vão ser muito utilizados na nossa disciplina, mas também podem ser utilizados para outros tipos de código e outras aplicações do Scilab. Primeiro nós temos o CLC, que limpa essa tela de comandos que nós temos, que é o console. Isso é importante para a boa organização dos resultados que você vai pedir para imprimir na sua tela. Todos os nossos códigos eles se iniciam com dois comandos, o CLC e o Clear. Um que limpa a tela dos comandos, e aí a cada execução eu tenho essa tela limpa me mostrando os resultados única e exclusivamente daquela execução. E o Clear, que limpa as variáveis não protegidas. As variáveis não protegidas são variáveis que em geral o usuário define. Algumas variáveis protegidas, como o valor do I de imaginário, da constante matemática π, do número de Euler, elas são variáveis protegidas, que têm sempre o mesmo valor. Em geral, as variáveis protegidas, elas são definidas pelo porcentagem. Eu tenho um sinal de porcentagem e tenho o nome dessa variável. As variáveis não protegidas, elas são definidas pelos usuários, e o que ocorre é que se eu não faço a limpeza da memória do Scilab para limpar essas variáveis, você pode utilizar um valor para uma variável. Se por acaso você não define esse valor no seu código por um esquecimento, seja por que for, você pode usar um valor que outro usuário definiu ou você definiu em outro momento. Então, é muito importante iniciar os nossos códigos com esses dois comandos. O comando mod, ele tem alguns parâmetros. Esse valor de K pode ter para valores diferentes, tá? De -1 até 6. E ele escolhe quais as informações serão apresentadas no console. Nós usamos muito o mod -1, onde apenas vão ser informados no console orientações ou avisos sobre a execução de algum comando, para que a gente saiba onde estão os nossos erros. Às vezes você esquece de fechar um parêntese, ele te informa então que tem um parêntese que não está fechado e por isso o programa não está sendo executado corretamente. E as informações que eu escolho compartilhar no console com os comandos de entrada e saída de dados que nós temos e veremos mais para frente. O who, ele mostra a lista de variáveis correntes, então essas variáveis protegidas eu consigo verificar quais são a partir do who. Eu tenho ainda o help, que abre a minha ajuda do Scilab, e ele também tem um atalho, que é a tecla F1.
O save e o load são comandos para salvar e ler arquivos no formato binário, que é o formato que o Scilab aceita. E aí eu tenho aí 4 comandos que são muito utilizados para gráficos e nós voltaremos neles posteriormente. Mas para vocês já terem uma ideia, o CLF é muito parecido com o CLC, tá? Ele limpa a janela que o gráfico deve ser feito. O SCF ajusta o tamanho dessa janela. O subplot divide a janela gráfica para que eu consiga fazer mais de um gráfico na mesma janela. E o Xtitle coloca títulos no gráfico e nos eixos. Além disso, eu tenho o comando disp, que é um comando muito importante, que ele me permite mostrar uma variável no console. Então, se eu faço um cálculo, calculo uma propriedade e quero que depois no console apareça apenas o valor dessa propriedade, eu posso usar o disp nesse caso. Eu tenho ainda comandos muito importantes, um comando muito importante, que são as 2 barrinhas, que permitem que eu insira comentários nos meus códigos. Os comentários, eles podem ser usados de uma maneira muito didática, onde você consegue deixar no seu código, além de todo o algoritmo de execução, comentários para que você ou terceiros, quando acessarem esse código, consigam compreender qual é a lógica, o que você quis fazer. Nós utilizamos muito para que vocês em casa possam reproduzir o que fizemos na aula prática, sem dúvidas do que foi definido em cada linha, tá? Eu faço um cabeçalho todo na forma de comentário para que você compreenda. Ao abrir o meu programa, esse programa ele tem o objetivo de calcular determinada variável. Então, essas informações elas podem ser inseridas na forma de comentário para os nossos programas. Aqui eu tenho alguns operadores matemáticos, onde eu tenho primeiro operadores algébricos, que são algumas operações que a gente faz, soma, subtração, multiplicação, divisão, tá? A potência ou o transposto. E eu tenho operadores de comparação. Qual que é a diferença dos dois? Os operadores matemáticos algébricos, eles calculam uma função algébrica e me retornam um resultado numérico. Os operadores de comparação, eles comparam 2 variáveis e me retornam se aquela comparação ela é verdadeira ou falsa. Para a gente compreender bem isso, nós vamos abrir aqui o Scilab e fazer o seguinte: eu vou definir A como 2, e aí aqui eu vou colocar um ponto e vírgula para a gente verificar a diferença dessa notação, tá? Notem que o Scilab pulou para outra linha, mas não me retornou nenhum valor. E eu vou definir o B como 3, por exemplo, sem o ponto e vírgula. E aí o Scilab retorna o valor que eu defini para 3. Esse ponto e vírgula é importante porque muitas vezes, quando eu vou definir um conjunto de parâmetros, eu não preciso necessariamente que no console sempre fique imprimindo esses valores que foram definidos, até por uma questão de organização. Então, nós utilizamos muito ponto e vírgula no final de uma definição, no final de uma linha de comando, ok? Caso eu queira que aquilo seja retornado no console, né? Ele me dê a informação que eu defini, então eu deixo sem o ponto e vírgula. Operadores matemáticos. A mais B, a resposta é 5. A vezes B, eu tenho 6. E operadores de comparação. A é diferente de B. A é menor do que B. A é maior ou igual a B. E aí ele me retorna, então, T de verdadeiro, true, em inglês, e F de false, ou falso, ok? Os comandos do Scilab, de uma maneira geral, são em inglês. Então, o conhecimento de inglês pode auxiliar a utilização do Scilab, porém, nós já temos muitas informações em português, então isso não há prejuízo. Se você não é fluente, não sabe, não tem um inglês muito avançado, você ainda assim consegue bastante informação, principalmente na internet, em português. Uso do CLC. Usei o CLC, ele limpa a minha tela, mas se eu digitar A, ele continua tendo esse mesmo valor. Se eu quiser fazer uma operação com A, ele continua conseguindo fazer porque isso foi salvo na memória do Scilab. Mas ao mesmo tempo, a partir do momento que eu usar o clear
e quiser fazer a mesma coisa, ele não sabe qual é a variável A, porque ela foi limpa da memória, ela não era uma variável protegida, tá certo? Então, nós vamos sempre utilizar esses comandos. Eu tenho ainda, então, aqui algumas observações, tá? Eu fiz também alguns exemplos em relação à comparação, em relação a ecoar ou não ecoar o resultado na tela. E uma coisa que eu chamo bastante atenção aqui são nas definições de números decimais na potência de 10 e números decimais, onde eu não utilizo a vírgula, eu utilizo o ponto, ok? Isso faz com que muitas pessoas acabem errando algumas contas e é um erro que é difícil de ser definido, porque o Scilab não apontará isso como um erro. Se você escreve 3,45 e não 3,45, tudo que estiver posterior à vírgula ele irá desprezar na sua operação. Então, é um erro que é difícil de verificar e se você não tem ideia do valor que aquilo precisa chegar, aquela operação precisa chegar, é um erro que dificilmente você irá verificar. Então, não se esqueçam, ponto no lugar da vírgula. A potência de 10 para o Scilab, eu utilizo o E minúsculo ou E maiúsculo. Então, aqui eu tenho 4,2 vezes 10 a menos 4. Além disso, eu tenho a variável complexa I, que ela é o porcentagem I. Uma coisa importante que nós precisamos lembrar em relação ao Scilab. Muitas vezes, nós vamos colocar aqui igual a 3, e aí eu quero fazer uma multiplicação de 2 vezes o valor de A. Quando escrevemos isso à mão ou digitamos uma equação, nós comumente omitimos o sinal de multiplicação. No Scilab, isso me retorna um erro. Ele não consegue entender, ele não consegue identificar qual é a operação. Eu preciso obrigatoriamente colocar o sinal de multiplicação, que é o asterisco. Não esqueçam, 3,45 sempre. Certo? Se eu faço a mesma operação note que ele faz 3, ele faz 45 vezes 5 e ele faz 37. Então, ele trabalha como se fossem 3 números diferentes, tá certo? Não se esqueçam disso, essa anotação é muito importante para os nossos códigos e para a execução correta do Scilab. Eu tenho ainda algumas variáveis, né, as variáveis lógicas, que são o porcentagem F, maiúsculo ou minúsculo, e o porcentagem T. Eu tenho ainda a possibilidade de criar uma variável que é o que a gente chama de uma cadeia de caractere, ou string, tá? Isso é muito importante quando eu estou recebendo informações que são nomes, informações qualitativas e não quantitativas. Nós utilizamos muito isso para fazer, por exemplo, um programa que quer armazenar informações que o usuário vai fornecer a ele, informações como nome, endereço e por aí vai, certo? Uma coisa importante também que nós temos no Scilab, nós podemos definir uma variável como um intervalo, um conjunto de números dentro de um intervalo que tem um incremento fixo entre eles. O que é isso? Nós podemos definir isso, e isso nada mais é do que um vetor, a partir desse tipo de comando. Eu abro o colchetes e coloco, o primeiro argumento seria o valor inicial desse vetor, o segundo argumento, que a gente chama de incremento, que é de quanto em quanto esse vetor vai preencher os espaços dele. E por último, o valor final. Notem que esse vetor, ele me dá os valores 1, 3, 5, 7 e 9. Não chega no 10, ele não chega no valor final. O Scilab, ele vai obedecer na seguinte ordem: valor inicial, incremento. Se o valor final não se adequa ao valor inicial e àquele incremento, ele vai encerrar de modo que eu não fira as duas primeiras informações, que foi o que aconteceu. Então, o 10, nesse caso, ele precisa ficar de fora, porque senão os últimos números seriam 9 e 10 e não obedeceriam o incremento 2, tá ok?
Nós vamos agora verificar alguns operadores, algumas operações que podem ser feitas com matrizes e vetores no Scilab. Nós precisamos primeiro ter em mente como definir uma matriz, como definir um vetor no Scilab. Então, nós vamos definir esse vetor V de duas maneiras. O V é igual a 1, 2, 3, 4, com espaços entre os números. E eu tenho V igual a 1, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 3, ponto e vírgula, 4. E aí eu tenho primeiro um vetor linha, onde o espaço pula colunas, e eu tenho o segundo um vetor coluna, onde o ponto e vírgula pula linhas. Tendo isso em vista, eu consigo produzir qualquer matriz, sabendo o que está na primeira linha em cada uma das colunas, na segunda linha em cada uma das colunas e por aí vai. Então, eu consigo, por exemplo, definir uma matriz A, que ela pode ser dada por 1, 3,45. Vamos utilizar números de características diferentes. Então, vamos pôr um 4,2 vezes 10 a menos 4. E, por último, um número imaginário, 3 vezes porcentagem I. Essa é a minha matriz. Notem que ele escreve todos os números na forma do imaginário, mas os números reais têm a parte imaginária multiplicada por 0, ok? Diante disso, eu tenho espaço pulando colunas, ponto e vírgula pulando linhas. E aí eu tenho a minha matriz 2 por 2. Para acessar a matriz, eu consigo tanto acessar quanto excluir alguns elementos da matriz. Nós vamos fazer alguns desses exemplos já direto lá no Scilab. E uma coisa que é importante e que eu preciso ressaltar: nós precisamos começar a enxergar a matriz no Scilab como uma matriz, por exemplo, feita no Excel. Ela pode ser, então, as minhas matrizes, elas podem ser tabelas de informação, onde eu tenho linhas e eu tenho colunas. E se eu preciso manipular esses elementos, basta eu conseguir manipular essa matriz. Então, na nossa matriz A, por exemplo, deixa eu limpar a minha tela para a gente ficar lá em cima. Um atalho importante: se você aperta a setinha para cima do seu teclado, ele vai começar a mostrar exatamente as coisas que você escreveu no Scilab em ordem decrescente, da última para a primeira coisa. Então aqui basta eu clicar 2 vezes, que foi a penúltima coisa que eu fiz, foi definir a nossa matriz. Ele me mostrou, eu consigo, dando um enter, ver a matriz. Primeira coisa, vamos acessar a nossa matriz, vamos acessar elementos. Parece muito com o que a gente está acostumado a fazer com matrizes nas aulas de cálculo ou de álgebra. Linha, vírgula, coluna me especifica qual é o elemento. Então, eu quero o elemento da matriz A na primeira linha, segunda coluna. Eu quero o elemento da matriz A na segunda linha, primeira coluna. Eu posso ainda utilizar 2 caracteres que são muito importantes aqui, que é o cifrão, que indica todos, tá? Então, todos os elementos, primeira linha, desculpa, todos não, último elemento, primeira linha, último elemento da primeira coluna. Último elemento da primeira linha, eu tenho vírgula, cifrão. E quando eu quero selecionar todos os elementos de uma determinada linha ou de uma determinada coluna, eu uso os 2 pontos. Todos os elementos da segunda coluna e todos os elementos da linha 2, certo? Essas são algumas manipulações que a gente pode fazer. Além disso, eu posso, por exemplo, pedir para ele excluir todos os elementos da primeira coluna, igualando isso a um colchete vazio. Então, ele torna a minha matriz uma matriz
com uma única coluna, que seria a segunda, tá ok? Vamos retornar naquela matriz que eu tinha antes, limpando a tela, retornando a minha matriz A. Eu tenho ainda alguns operadores importantes e algumas operações importantes. Eu vou criar aqui uma matriz B, para que a gente possa trabalhar com ela. Outra observação, enquanto eu crio a minha matriz, é que no lugar do espaço eu posso colocar também a vírgula, ok? A vírgula ou o espaço tem a mesma função nesse caso. Esse, então, é a minha nova matriz B. Eu posso fazer a soma das duas matrizes, assim como a subtração. E os operadores vão ser os mesmos que a gente tinha para fazer isso com numerais isolados. O que difere uma da outra são a multiplicação e a divisão. Nós temos a multiplicação, e essa multiplicação é aquela que nós estávamos acostumados a fazer em álgebra, onde eu fazia primeira linha pela primeira coluna, primeira linha pela segunda coluna e por aí vai. Ou eu tenho ainda o que a gente chama de multiplicação ponto a ponto. E aí, quando eu trabalho com a minha matriz, considerando que ela seria um conjunto de informações, eu gostaria de multiplicar sempre o primeiro elemento da primeira linha e primeira coluna pelo primeiro elemento da primeira linha e primeira coluna da segunda matriz. Então, ela faz essa multiplicação por elementos correspondentes um a um, ok? O mesmo vale para divisão, certo? Quero fazer ponto a ponto, basta eu colocar um pontinho ali antes do operador de divisão e por aí vai. Nós temos outras operações que eu sintetizei aqui para vocês na tabela. Então, o separador de linhas é um ponto e vírgula. Se eu quero extrair um elemento, então se eu quero tirar o elemento M vai receber esse valor que está na matriz A, posição K. Ou se eu quero dar o valor M ao ponto A, o ponto K na matriz A, basta eu fazer AK é igual a M. Então, eu posso inserir ou extrair valores da matriz. A transposta, que é o apóstrofo, adição, subtração, multiplicação, divisão à esquerda e à direita e a potenciação. E aqui, os operadores que eu utilizo para fazer isso elemento a elemento. Multiplicação, a divisão e a potenciação. Eu tenho ainda a possibilidade de fazer o produto e a divisão de Kronecker à esquerda e à direita. Além disso, eu tenho alguns operadores importantes e padronizados que me permitem criar matrizes, tá? Então, eu tenho, por exemplo, vamos limpar aqui minhas matrizes. E eu tenho o I, que me permite criar uma matriz identidade, desde que eu especifique o tamanho dessa matriz. Eu tenho o comando rand, que me cria uma matriz randômica. Eu tenho ainda o spec, que define autovalores e autovetores da matriz. E no caso aqui, eu não limpei a matriz A da memória, então ele está usando aquela matriz A para calcular autovalores e autovetores. O inv, que eu calculo a inversa. O det, que eu calculo a determinante de uma determinada matriz. Eu tenho ainda o comando rank, que eu defino qual é o rank de uma matriz. O esp, que calcula o exponencial, da forma que costumamos fazer em álgebra linear. O spm, que calcula a exponencial de uma matriz quadrada, exclusivamente. E ainda eu tenho o comando zeros e o comando
once. Que eu crio matrizes, não necessariamente, embora os meus exemplos tenham sido de matrizes quadradas, não necessariamente isso é obrigatório, ok? A não ser o SPM, que só vai calcular o exponencial de uma matriz quadrada. Então, os dois últimos criam matrizes nulas e matrizes em que todos os números são iguais a 1. Para finalizar a nossa aula, eu deixo aqui um exemplo para que vocês treinem esses comandos, para que vocês treinem esses conhecimentos. E na próxima aula nós vamos começar a abordar operações para equações algébricas lineares e não lineares no Scilab. Bons estudos, boa aula, até a próxima!